tenho 7 anos. Eu tenho já. 7 anos já. Eu tava conversando sobre essa fase, né, que o pastor está vivendo, sobre a questão da psicologia, né? Isso. E aí eu tava comentando que aqui na ICEM a gente tem muita familiaridade com a questão da psicologia, da inteligência emocional e tal. E a gente gosta muito de entrar nesses assuntos, assim. A gente estuda bastante sobre. E nada melhor do que perguntar para uma pessoa que está se formando em psicologia, que vai ser um psicólogo, de encaixar isso com os dias de hoje. A primeira coisa que a pergunta é essa. Como encaixar a psicologia hoje dentro dessa fase que nós estamos vivendo depois da pandemia? Eu não vejo já nenhuma igreja sem essa ramificação de ter ali um braço de um trabalho ligado à psicologia, ligado à mente. Não vejo como hoje uma igreja estar de pé sem isso. Na verdade, foram anos e anos da gente negligenciando esse assunto, negligenciando esse pensamento, Espiritualizando uma coisa que não precisava. espiritualizando aquilo que não é espiritual. Totalmente, que não é espiritual, né? E aí, depois a gente pode falar um pouco, porque Jesus, cara, ele já exercia a psicologia desde o início do seu ministério, e eu acho isso muito lindo em Jesus. Porque se pensarmos a psicologia, é uma ciência muito nova, talvez uma das mais novas, se não a mais nova que há hoje. Né? Então nós estamos falando, os pais da psicologia, se falarmos de Freud, se falarmos de Lacan, se falarmos de, não sei, de Jung, se falarmos de N pessoas, nós estamos falando do começo de 1950, 1900. Então a psicologia é nova. Mas Cristo, cara, ele desbravou. Ah, mas aí você pode falar para mim assim, mas e aí? E os pensadores e os filósofos? Eles não exerciam, no meu modo de ver, a psicologia como Jesus exerceu. Né? Platão, Aristóteles, eles eram mais filósofos. Existia um pouco de psicologia? Sim. Mas exercer como Jesus? Não. Jamais. E aí eu tenho visto na faculdade Jesus se apresentando para mim de uma maneira como nunca tinha se apresentado. Isso é lindo, cara. É maravilhoso. Nós estávamos conversando, né? Você estava me perguntando se a minha fé estava sendo abalada e eu disse para você que pelo contrário, né? Ela está sendo mais estruturada em Jesus Cristo, né? Porque a gente viu por muito tempo a Igreja de Cristo falando algo diferente do que hoje está acontecendo. Que a igreja ela banalizou muito a questão da psicologia. Como eu disse antes, eu já ouvi muita gente falando assim, psicologia é falta de jejum, é falta de oração, a pessoa ela tá com depressão é por conta de que ela não está subindo ao monte, né? demônio e tal. E na verdade é um problema na alma, é um problema nos sentimentos dela. Sim. Ou foram traumas que ela teve durante a sua infância. Na verdade é um evento de dor que aconteceu ali e ela foi desencadeando várias outras coisas e que ela não tratou, que ela não fechou, que ela não se curou, que ela não trabalhou. E automaticamente no futuro ela tá tendo consequências. Porque uma coisa que eu sempre digo para todos é que o plantio é inevitável. Você vai plantar coisas boas e coisas ruins. Uma hora você vai colher. Sim. A questão é que tem muitas pessoas que não entendem isso. Então começa, por exemplo, sofre um trauma, um evento de dor, um evento de injustiça. E aí ela começa a caminhar com aquele evento. Lá na frente, automaticamente ela vai colher isso daí. O problema é que ela não consegue blindar a mente dela, não consegue trabalhar essa mente pra tomar esse baque lá na frente, ou tomar os baques que a vida ela vai trazer. Só que quando ela vai procurar isso dentro da igreja, a igreja fala que é espiritual. É espiritual. Mas não é emocional. Se o ser humano é 80%, 20% cognitivo e 80% emocional, como que funciona isso?
Eu acho que a nossa confusão, me permita filosofar um pouquinho aqui. Por favor, nós gostamos de filosofia. Ó, o close, hein? Aqui, ó, a câmera aqui, ó. Essa câmera 2 aqui é o que a galera tá te olhando. Vamos seguir uma linha de raciocínio. Talvez a gente consiga pensar um pouco. Eu acredito que nós somos tricotômicos. Concordo. Alguns irmãos nossos acreditam que somos dicotômicos, né? Mas eu acredito... Explica pra galera que não entende o que é dicotômico. Isso. O tricotômico é aquele que acredita que nós somos corpo, alma e espírito. Já o di, ele só acredita no corpo e na alma. Ok? Sim. Beleza. Então, acreditando nos três, que somos tricotômicos. Ó, pensa comigo. Você falou aí muito bem. O que é a alma? Você falou, é a psique. É a mente. É a sede dos sentimentos. Isso. Ok. É a psique. E aí, o corpo é isso que você está vendo aqui. Beleza? Essa carne aqui. Esse coração. Beleza. E o espírito? O espírito é aquilo que vem de Deus, é o fôlego de Deus, é o ruar. É aquilo que Deus soprou sobre as nossas vidas lá em Gênesis. É o espírito. Então, o espírito é a conexão direta com Deus. Precisamos ser espirituais para nos conectarmos com Deus. Com certeza. Ok. E a conexão com esse mundo é essa carne. Ok? Sim. Tá. Então a gente precisa da psique fazer a ponte entre esse corpo e esse espírito. Então, a psique é a ligação. Da onde vêm as coisas do céu? Vem do espírito. Mas quem é que faz as coisas se encaixar no seu devido lugar? A psique. Então, um tempo atrás, eu acho que o que acontecia? Nós negligenciamos um pouco essa questão aí de acharmos que tudo é espiritual justamente por não termos esse entendimento dessa conexão. É aquela passagem lá, o meu povo perece por falta de sabedoria. Então eu acho que é esse o caminho. Entendeu? Eu acho que é por aí esse entendimento de... E cabe a nós, essa geração nova aí, cabe a nós explicarmos para as pessoas que não. Sim. Que as pessoas precisam entender que as pessoas separam, não é espiritualmente. Uma coisa que eu percebo é que a igreja, ou ela só trabalha a teologia, ou ela só trabalha a questão espiritual, o avivamento. Só fica com esses dois lados. Tem igrejas que são inteiramente as racionais, que é as teólogas. Sim. E acabou. E tem as outras que só vivem... São as mais tradicionais. Né? São as mais tradicionais. Aí tem as mais neopentecostais, que são avivamentos e só e tal, não sei o quê. E aí você encontra uma ali, uma ou outra, que tem os dois. Que faz, né? E ainda falta. Porque eu tenho uma analogia bem legal assim, da Trindade. Tá. Que Deus, ele é o verbo. Certo? Então ele é a palavra. É o físico. Quando ele disse que haja luz, o físico. Tal, é isso. O Espírito Santo é o Espírito, é o avivamento, é o que o ser humano precisa. E Jesus, ele veio na Terra para quê? Para trabalhar o emocional. Tanto que o tempo todo ele, né, até na passagem de Mateus ele fala, né, que ele fala assim, por tudo isso eu passei. Eu passei por todas essas dores. Eu vim e passei por tudo. E eu venci tudo isso. Eu consegui passar. Não tem situações humanas que vocês não consigam vencer. Uhum. E se eu venci, vocês podem vencer e obras maiores vocês farão. Show de bola. Esse é o contexto. Só que a igreja esquece do emocional. E o que ele tá falando? Literalmente porque pra que ele veio como homem? Pra morrer, nós entendemos. Show de bola. Mas também pra mostrar a questão emocional. De eu passei raiva... Eu penso assim, porque eu saio muito dessa questão religiosa e eu entro mesmo na racionalidade de pensar, Jesus quis chegar lá no templo lá e sentar a madeira nos caras. Ele quebrou as coisas, mas eu tenho certeza ele quis bater nos caras.
Ele se se irou irritou. por um motivo santo. Entendeu? A ira de Deus é santa. E ele se... É diferente da nossa ira. Da nossa, isso. Né? Mas ele se irou, você Sim, entendeu? se irou. Ele teve vontade. Ele teve a vontade ali de... Meu, não é A correto motivação era isso. santa. Mas sim. Humano ali, e Sim, ele... Opa, ele claro. se controlou pra sentar a mão na cara de um ali. Certeza. Ele se controlou. Vontade na questão, poxa, de se relacionar com uma mulher. Ele teve o controle de tudo isso. Eu vejo tanto isso que quando ele sobe no Monte das Oliveiras lá, tal, naqueles últimos momentos que ele tá tendo, tava pesado pra ele emocionalmente. Tanto que é uma questão que a gente entende de que esse fenômeno da questão do suar sangue Uhum. é 1 em 1 milhão. E é um fenômeno que acontece. Só que é raro acontecer. E a pessoa precisa estar num nível muito alto de estresse para isso acontecer. Uhum. E ele passou por isso. Então ele estava estressado, ele estava emocionalmente ali ao ponto de, se puder, Mais do que fisicamente. se pode ter puder, certeza. passa de mim esse cálice, se puder, passa de mim, sabe? Mas não, seja feita a tua vontade. Então, até nisso, a vontade dele de, se puder, mas opa, não, isso é um sentimento humano. Não, mas faça a tua eu também vontade. acredito nesse tipo de delay, nesse tipo de... É uma questão, a mano. E situação. pra depois, não, eu venci, eu consegui vencer. Sim. Eu dominei a minha questão humana. Sim. Então, se eu venci, como um homem, eu venci, mesmo sendo Deus, mas eu também fui homem. Eu consegui. Vocês conseguem vencer, porque vocês são semelhança de Deus. Então, é incrível essa ideia. Só que a igreja banaliza isso. A igreja tira. Pra que falar de emocional? Pra que falar sobre inteligência emocional? Pra que falar que a pessoa ela precisa blindar a sua mente, ela precisa trabalhar a sua psique? Pra que ela precisa entender sobre medo? A psicologia trabalha sobre 2 tipos de medo, o medo ruim, o medo bom. Pra que vai trabalhar isso? Não, pra quê? Falar de medo é besteira. Vamos falar que foi o diabo. Vamos terceirizar a culpa? Isso. É mais fácil culpar do que tratar, né? Porque a psicologia, o tratamento, ele é demorado.